Boa noite, gente. Boa noite a todos vocês aí que nos assistem aqui diretamente dos estúdios da TV Thalita News. Boa noite a vocês do Face, meus amores e minhas amoras que estão aí sempre nos acompanhando. Hoje, né, vamos falar mais uma vez de um assunto que tá batendo recorde negativo, infelizmente, na nossa cidade. Não gostaria de estar apresentando nada que fosse negativo, mas infelizmente a saúde está passando por um caos muito grande e as pessoas nos questionam. Então eu trouxe aqui pessoas que, melhor que eles, ninguém, né, para nos falar. É o presidente do Conselho de Saúde, Rogério do STAP, não é isso? Isso. Conselheiro Lima e a vice-presidente do Conselho, Lucelena. São pessoas que convivem aí todos os dias com o caos que tá na saúde. Muito boa noite, agradeço a presença de vocês, viu? A disponibilidade de vir aqui no programa falar aí com o nosso público. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Boa noite, Márcia. Eu queria agradecer já a oportunidade. Eu acho que o assunto saúde é uma pauta que ela tem que estar em todos os lugares, em todos os momentos, né? Você tratar da questão da saúde das pessoas, hoje no nosso país, com o índice de desemprego, as necessidades sociais, a saúde deveria estar sendo mais observada pelo prefeito, pelos governadores, né? Com mais carinho, com mais cuidados. E nós temos algumas coisas a pontuar aí que talvez colabore para melhorar. Nós também temos proposta para melhora. Então, isso que é importante, né? Não é assim, Lima? A gente tem que estar sempre disposto a renunciar a alguma coisa para melhorar em outra, não é isso? Como que está isso? Sim, muito obrigado, Márcia, pela oportunidade que você nos dá para falar com a população a respeito de um tema tão importante que é a saúde pública do nosso município, em defesa do SUS, que está pedindo socorro. É isso aí. Boa noite, Márcia, muito obrigada pelo convite. E é fundamental que a população nos ouça, que passem a conhecer o Conselho Municipal de Saúde mais profundamente, analisando melhor o nosso trabalho, e também os conselhos gestores, que têm todas as unidades básicas, as UPAs, os hospitais, e trabalhar para valorizar o SUS, que a nossa luta é essa. Sistema Único de Saúde, que ele seja reconhecido e valorizado. É isso aí. E valorizando o SUS, a saúde dos munícipes, a saúde do Brasil melhora, né? Me diz uma coisa, não sei com quem que eu começo, mas nós tivemos um problema muito sério ontem, novamente, porque tivemos o mês passado também, o fechamento, o HMU trabalhou lá com as portas fechadas, só atendendo urgência e emergência. O que aconteceu de verdade lá, Rogério? Eu até vi Márcia, eu estive lá, conversei com o Dr. Abraão, ele é o diretor do hospital, mas ele não é membro da diretoria do Instituto Geri. Eu acho importante frisar isso porque ele é um trabalhador como os outros, né? Então ele, para desenvolver um trabalho, ele tem que ter respaldo financeiro, jurídico e técnico para que o hospital funcione. Ele ontem, por iniciativa dele, ele fechou a porta do hospital e ele diz o seguinte, que não tinha medicação, entre essas medicações anestésicos para cirurgias, né? Então se chegasse um caso muito grave lá, trazido pela Nova Dutra, por exemplo, ou pelo bombeiro, ou pelo SAMU, ele não teria como, por exemplo, fazer uma cirurgia de urgência. Então ele optou, na verdade sim, ele falou que foi uma medida protetora cautelar, né? Isso, porque ele falou, eu fico com a porta aberta, chega esses casos aí, a porta lotada, o que eu vou fazer para o paciente? Vou atender e não vou medicar? Eu estou sendo irresponsável. A falha que eu percebi foi que assim, quem estava dispensando os pacientes eram os seguranças, né? Isso é inadmissível. Se você toma uma medida dessa, normalmente qual seria o caminho que ele faz? Então ele faz um fax para o SAMU, faz um fax para o Nova Dutra, faz um fax para o bombeiro e fala, olha, por condições técnicas, por falta de medicamento, por favor, não tragam pacientes para nós. Certo. E na porta, a enfermagem, um médico, triar essas pessoas e falar, olha, infelizmente, nós não temos condições de atender. Eu acho que a população, ela pelo menos seria respeitada naquilo que ela procurou. E isso eu acho que foi uma grande falha.
Então, inclusive, eu notei lá, fui chamada, até tem uma pergunta dessa pessoa aqui, que é o Ricardo, ele fez até a pergunta pelo Face, a sogra dele ficou internada 11 dias no HMU, foi recusada pela 4ª vez, eu acho que ontem ou anteontem, a cirurgia do punho. A mulher está com o punho quebrado, já foi recusado pela 4ª vez essa cirurgia e ficou lá internada 11 dias. Ou seja, 11 dias de internação é um custo grande. Leito ocupado. Leito ocupado. E ontem, com a crise de não ter um anestésico, com certeza essa cirurgia demorará mais. E a fala do presidente do Conselho, Rogério, é pontual, porque segurança, eu acho que é de uma responsabilidade enorme, né, Rogério? Ele fazer uma análise da situação que o paciente está. Eu acho que é um abuso em cima do trabalhador da portaria também. Então, e me falaram, inclusive, até tem uma pergunta com relação a isso, que é a da Cris, eu acho que é a da Cris. Ela pergunta o seguinte, que ela não se conforma com o pessoal tá trabalhando sem ter também a própria segurança, né? Porque o trabalhador da saúde também está trabalhando de uma forma que ele também não tem segurança, ou não. Sim, Márcia, agora o que é recomendado para o trabalhador? Ele tem uma formação técnica, certo. E ele sabe todo o equipamento que ele precisa para a proteção dele e para a proteção do paciente. Ele não pode pensar só na proteção dele. É uma via de duas mãos. De duas mãos. Então, assim, se ele entender que naquele momento ele não tem o equipamento, não tem o material para garantir a segurança dele e do usuário, ele tem que se recusar a fazer. Ele tem que se recusar a fazer, tem que chamar a chefia imediata dele, gerente, supervisor, quer seja a pessoa, e falar, olha, eu não vou executar o procedimento porque não tem segurança para mim e não tem segurança para o usuário. E o mais importante que isso, ele tem que relatar. Sim. Porque isso não é uma questão do HMO, é de toda a saúde no nosso município. Nós sabemos, nós já cobramos diversas vezes na secretaria, a resposta é sempre a mesma, né? Não conseguiu comprar, é difícil comprar. Agora, quando você estende isso para os institutos, vamos falar do Instituto Geri, para ele, qual que é a vantagem de você ter o Instituto Geri na cidade? É você poder fazer compra com maior agilidade. Se não for isso, você não precisa ter. Porque o que atrapalha a gestão da saúde são os processos licitatórios. Você começa a comprar uma medicação hoje, para ela chegar daqui a 8 meses, dentro de um processo bonitinho, legal e perfeito. Agora imagina você... Ou seja, a Gerir teria que ela está lá para acelerar Muito. Então ela está lá para acelerar o número de cirurgia. Então, por que essa pessoa não está lá? Faltou uma placa parafuso, faltou alguma coisa para o procedimento cirúrgico? O que foi? Ela tem que justificar. Agora, em contrapartida, o que o Instituto Geri fala? Eu não estou aqui para defender eles. É porque a saúde você tem que tratá-la com seriedade e responsabilidade. Você tem que fazer todos os pontos. Eles alegam que o dinheiro, o recurso, além de ser pouco, a prefeitura constantemente não cumpre com aquilo que é combinado. Então, qual que é a fala deles? Olha, nós sabemos a dificuldade, mas nós pegamos um contrato. Nós temos que cumprir o contrato. Nós cumprimos a mais do contrato. Só para você ter ideia, o HMU ele tem 83 leitos cadastrados no SUS. Então, o SUS só paga por 83 leitos. Ontem, quando o Dr. Abraão fechou, ele falou que estava com 150 pacientes. O dobro da capacidade. Com certeza ele não Você entendeu? Então, ou seja, se ele atendesse, ele seria irresponsável. Porque pode acontecer uma negligência, uma intercorrência que não dá para segurar, né? Porque se não tem anestésico, se não tem uma luva, se não tem um insumo... Ele foi prudente. Ele foi prudente. Foi prudente. Só... O que a gente precisa em Guarulhos, que é de extrema urgência? Leitos. Guarulhos nós não temos tem leitos. Em torno de quantos? Eu acho que cadastrado hoje no Ministério, lá no Ministério, você não deve ter 200 leitos cadastrados. Nós se eu não me engano, falaram hoje, eu não sei se é verdadeiro, cadastrados em torno de 153 leitos. Eu fiquei horrorizado, eu até não sabia que era só isso. É baixíssimo, é baixíssimo. É bom que você vai nessas reuniões, tive a oportunidade. O doutor Abraão é uma pessoa séria, tá? Ele, pelo menos, ele é bem transparente. Eu não conheço. Ele te atende. Se você procurar, ele te atende. Porque, assim, ele foi diretor no IANSP, né, o servidor público estadual. E ele fala o seguinte, no pronto-socorro do Instituto IANSP,
Só no setor de emergência ele tem 150 leitos. O HMU tem metade. Veja! Ele é bem E outra, nós temos uma população de 1.400.000 habitantes. Eu quero deixar claro que já é um problema recorrente esse fechamento do HMU, não Sim. é a primeira vez. Não é. E pelo jeito que está indo não vai ser a última. Sim. A semana passada teve temporariamente fechado por uma questão da empresa que presta serviço de limpeza. Então fechou também, isso traz prejuízo para a população. Então esse problema tem que ser resolvido. Se tem alguns contratos que não está sendo honrado, isso é grave, traz prejuízo no atendimento da nossa população. Então, Está faltando transparência? Olha, os contratos honrados da prefeitura para com a Gerir, creio eu que estão em dia, mas tem um retroativo que estão atrasados. Não. Daí não honra com as empresas que prestam serviço. Não, na verdade o que ocorre? Até foi eu acompanhei a LDO da saúde, né? Então fez todo um planejamento para o ano que vem. E aí o secretário fala o seguinte, eles fazem o empenho, é executado e a Secretaria de Finanças não paga. Ontem eu não consegui ir na LDO da Finanças. E aí o secretário Peterson Juan, eu preciso confirmar porque eu quero ver a ata, foi passado que ele falou que não, que ele passa o dinheiro para o fundo e quem não paga é o Sérgio Iglesias. Só que assim, então esse jogo ontem que ficou lá, Um joga para um e um joga para o outro. que inclusive eu acho que o prefeito, a responsabilidade do prefeito nesse caso, eu estou dizendo aqui é de apurar. Se o Peterson fez isso, ele deve ter sido muito infeliz, porque quem paga as contas é a Finanças, eles chamam de fazenda, porque é um pedido do Conselho Municipal de Saúde. Desde o começo do ano passado, nós estamos pedindo, devolve as contas da quando saúde. assim, você não pede para ver qual é a situação, vocês podem pedir, vocês têm essa podemos, competência, né? podemos.